Bom dia a todos. Bom dia. Estou com chaveirinho hoje. Ótimo domingo para todos, tá bom? Muita luz, muita paz. Eu ia fazer isso no final, mas agradecer hoje, né, o dia de ontem. Foi um sucesso para casa, é legal saber que a casa está seguindo um caminho bem legal. Então agradecer as pessoas novas, as que estão vindo aqui também, que está enchendo. A gente até comentou que vai ter que criar filas, né, André, de cadeiras, o que é muito bom, né? Então hoje foi o bazar da Casa Beneficente, então a gente agradece a todos, tá bom? Hoje a gente tem a Elissa aqui conosco, obrigado, sobre amar ao próximo como a si mesmo, um dos mandamentos, né? Então, bem importante esse tema. Acho que amor próprio e amor ao próximo, né? Eu vou pedir então para todo mundo fechar os olhos e eu vou fazer a prece de abertura e vou ler esse livro do Ideal Espírita. No caso, essa mensagem escrita por Albino Teixeira, tá bom? Então vamos todo mundo fechar os olhos e nesse instante agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais que prepararam esse lar para nos receber e que vem preparando diariamente na renovação dessa energia e também deixando um ambiente bem acolhedor para nos receber. Dádiva esperada. Em qualquer tempo, para nossa alegria de pensar e realizar, a divina providência nos concede todos os recursos de que temos necessidade. O corpo ativo, a inteligência lúcida, o entendimento claro, a inspiração construtiva, a riqueza das horas, o tesouro das energias, a vantagem do movimento, o verbo ágil, o conforto doméstico, a possibilidade de trabalhar, o aviso da experiência, a simpatia do próximo, o dom de compreender, o ensejo de auxiliar. No entanto, em todas as tarefas, a providência divina espera de nós uma dádiva simples, nossa atitude de paciência na hora difícil, para que não se interrompam o serviço do bem. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade e que tenhamos nesse domingo um momento de aprendizado e também de troca de experiências. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim empreste, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Mais uma vez queria agradecer o convite da casa. A gente sempre fica muito feliz quando vem aqui matar a saudade de velhos amigos, né? Novos amigos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer e pedir ao nosso Mestre Jesus que esteja junto com a gente, tocando o nosso coração, para que a gente possa juntos estudar mais uma vez, entender a sua doutrina e receber um pouco mais do seu amor.
A gente vai comentar hoje, falar sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu acredito que seja um grande desafio das nossas vidas, porque a gente precisa primeiro entender o que é esse amor a Deus, esse amor a nós, para a gente conseguir dar esse amor ao nosso próximo. E para a gente entender a passagem, antes de lermos o trecho, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o contexto histórico da época. Quem eram os fariseus naquela época? Eram os doutores da lei. Então os fariseus, eles estudavam a Torá, entendiam todas as leis, porque eles tinham que ensinar. Esse era o objetivo dos fariseus, ensinar a lei. E Jesus vai citar também, vai ler no trecho, que também vai falar sobre os saduceus. Os fariseus, eles estudavam a lei Torá, eles acreditavam, né, em Deus, desse lado espiritual, entendiam esse lado espiritual, porém eles não colocavam em prática aquilo que eles sabiam. Então eles sabiam regras, sabiam leis, mas eles não colocavam em prática. Os saduceus já era um grupo que já era mais materialista. Então, para eles, os gozos da terra era mais importante. Eles não acreditavam na reencarnação. Então, eles queriam aproveitar a vida naquele momento. Então, tudo que trazia prazer para eles, momentâneo, era o que eles pregavam e iam atrás. E eles conheciam Jesus, estavam ouvindo falar de Jesus, dos milagres de Jesus, o que Jesus fazia, quem Jesus curava. E isso incomodava muito os fariseus. Porque se a gente pensar em hoje, nós, no trabalho, por exemplo, a gente está anos trabalhando numa empresa. De repente vem uma pessoa nova, que entende aquele assunto, ideias novas, entende sobre tecnologia, por exemplo, de hoje, inteligência artificial, e é uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. Será que a gente não vai se sentir incomodado também um pouco? A gente não vai pensar, esse daí agora está começando, está querendo puxar, né, a farinha para o chefe. A gente não fica assim incomodado? Então, se a gente parar para analisar, a gente consegue até entender um pouco o sentimento dos fariseus na época, que era isso que eles sentiam contra o mestre. Quem que é esse homem que se diz Messias, que eles estão esperando há tantos anos, e a gente aqui ensinando, falando, e ele fazendo as coisas ao contrário? Só que Jesus não fazia o contrário, ele aplicava a lei. Porque para os fariseus, era mais importante a matéria. E para Jesus era importante o espírito, a vida. Então, se tinha alguém passando necessidade, por exemplo, em um dia de Shabat, Jesus ia lá e curava, auxiliava, e eles já não, porque tinham que respeitar a lei, seguir a lei. Então, esse era o contexto daquela época. Então, todas as ocasiões em que Jesus ia fazer um milagre, iam auxiliar alguém, eles estavam presentes para tentar pegar Jesus na curva, tentar ver aonde que eles podiam colocar Jesus contra os ensinamentos de Moisés. Então eles colocavam como se fossem umas pegadinhas mesmo contra Jesus, criavam situações, falavam perguntas para ver o que Jesus ia falar, para ver se eles conseguiam colocar Jesus contra o povo. E aí, em Mateus, capítulo 22, a gente vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, que a gente vai falar sobre esse tema amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele é um capítulo longo, então eu vou citar todos os itens dele, a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os itens, mas o item principal é o mandamento maior. E aí, em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tatara pouco aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, quando Jesus se dá com essa pergunta, o mestre, muito inteligente, imagine, era um doutor da lei perguntando. Ele sabia a pergunta que ele estava fazendo. Porque, como eu falei, eles estudam a lei para ensinar. Então, eles perguntando para Jesus sobre qual era o maior mandamento, eles pensavam, dentre os 10, qual que ele vai escolher? Porque se ele escolher um dentre os 10, ele está ignorando os outros 9. Olha como eles pensavam antes de fazer o questionamento. E vamos lembrar que Moisés era um legislador. Fora os 10 mandamentos, Moisés criou mais 613. Que eram mandamentos para aquela época, para o bem viver, para a sociedade ali viver bem, ter harmonia, ter paz. Então eles pensavam realmente nas regras. E aí Jesus escolhendo uma delas, ele estaria ignorando o restante. E aí Jesus, só que vamos lembrar também que Jesus enviou Moisés. Então como que ele vai escolher uma lei se ele mesmo enviou Moisés? Então Jesus, ele resume todas as leis em uma. Amarás o teu Deus de todo o coração, então de todo sentimento puro que a gente tem, de toda a tua alma. Vamos lembrar que alma é nós encarnados aqui. E de todo o teu espírito, que é eterno. Esse é o principal mandamento. Então Jesus resumiu os 10 nesses dois. Porque ele continua, e amará a você e a teu próximo como a ti mesmo. Só que a gente entende o que é amar esse Deus? Porque geralmente quando a gente pensa em Deus, a gente, principalmente naquela época, a gente pensava em um Deus justiceiro, em um Deus às vezes vingativo, que escolhia os povos. Como que a gente vai confiar em um Deus que a gente não conhece? Quando Jesus propõe que a gente ame Deus, como que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Que a gente só sabe dessa questão da justiça? Então, primeiro a gente tem que conhecer Deus. Jesus se referia a Deus como Abba, que era pai, paizinho. Então ele tinha essa intimidade com Deus. Ele amava Deus porque ele tinha intimidade. Ele sabia que Deus o conhecia, que Deus é a inteligência. Nós somos seres inteligentes. Deus é a inteligência. Então Deus sabe de tudo. Não é? E aí quando a gente conhece Deus, a gente começa a confiar nele. A gente começa a entender que tudo que está em nosso redor, onde a gente está mergulhado nesse sopro divino. Lá em Adão, não fala que Jesus soprou na narina de Adão? A gente tem o seu gene, a sua genética. Então tudo, desde o verme até o arcanjo, como diz Emmanuel, está Deus. Em todos os lugares está Deus. Desde o princípio material ao princípio espiritual. Então esse amar a Deus é conhecer Deus profundamente. É entender que Deus, ele prepara tudo para nós. Com carinho, prepara tudo com amor. Aí eu conhecendo Deus, conhecendo esse seu amor, eu começo a ter um pouco mais de confiança. Nós aqui não conseguimos confiar em alguém que a gente não conhece. Aí a gente só vai conseguir confiar em alguém que a gente tem intimidade. E será que a gente está criando essa intimidade com Deus? A gente acorda e agradece a Deus de acordar? Ou a gente acorda e já pede, Deus, faça com que eu tenha um dia bom, que nada de ruim me aconteça, tira as pedras do meu caminho? Ou a gente pede, Deus, dá-me forças para enfrentar os obstáculos da vida? Porque se os obstáculos me aparecem, é porque eu tenho algo para aprender com aquilo.
Eu tenho que aprender a ter a paciência, a conquistar a minha tolerância. Então Deus ele vai dar as ferramentas, como o Rossandro fala, né? Ele dá a faca para descascar a laranja. Ele não dá a laranja de cascada. Então isso é criar essa nossa intimidade com Deus. É entender o seu amor. Porque se a gente não entender o amor de Deus, a gente não consegue entender nada. Porque Deus é o centro de tudo. Ele está em tudo. E quando ele fala amar o teu próximo como a ti mesmo, será que a gente se conhece para se amar? Porque antes de eu dar amor, eu preciso ter amor em mim. Porque eu só consigo dar o que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa que é impaciente, eu vou ser impaciente com meu irmão também. Se eu sou uma pessoa que não tem tolerância comigo, se eu sou uma pessoa que me puno pelos meus erros, pelos meus fracassos, eu vou ser igual com o meu semelhante. Como que eu vou dar uma chance para o meu próximo? Como eu vou ouvir meu próximo, estender a mão, se eu não faço isso para mim? Então, isso é a nossa reforma íntima. É a gente ter a nossa modificação, mas tendo paciência conosco, porque a gente vai errar muitas vezes, a gente vai cair muitas vezes. A gente se lembra do apóstolo Pedro. Quando Pedro começou sua caminhada com o mestre, a gente sabe que Pedro era, nervoso. E Pedro caiu várias vezes nesse processo, várias vezes. E ele andava do lado do mestre. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele caminhava com o mestre, via o mestre trabalhar, sentia o amor do mestre. Ele não conseguiu curar no início, por conta da fé, que Jesus fala que era pequena. Só que ele foi desenvolvendo essa fé. Como Emmanuel fala que a fé a gente tem que conquistá-la, ela não é dada por milagre. Ele foi conquistando essa fé. Chegou um momento de sua caminhada que Pedro estava caminhando com outro apóstolo e ele estava sem dinheiro, sem nada ali na mão, naquele momento. Então chega um mendigo aleijado para Pedro e pergunta se ele tem alguma coisa para dar para ele. E Pedro fala: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. Então vejam a conquista da fé desse homem. Então esse é o nosso processo. Nós vamos cair muitas vezes. Então não adianta a gente ficar se martirizando diante das coisas que a gente não conseguiu seguir o caminho correto. Porque isso é culpa. E a culpa não leva a nada. A gente fica parado no mesmo ponto, só refletindo sobre o que a gente fez, o que a gente podia ter feito. É diferente da responsabilidade, que é o que a doutrina nos ensina. Que nós somos responsáveis. Então, quando eu tenho responsabilidade, eu paro, não. Eu fiz errado, eu poderia ter feito isso, da próxima eu vou tentar fazer melhor. E se eu cair de novo, eu tenho outra oportunidade de levantar. É isso que a doutrina nos traz. Então, o amar a si é entender que a gente está nesse processo de autoconhecimento. E se eu entendo isso, eu consigo entender que meu irmão também está nesse processo de autoconhecimento. Que o meu irmão ainda erra porque ele também está aprendendo. E aí a gente começa a ter mais paciência com o nosso próximo, ter mais tolerância, porque ele é tão falho quanto nós. Se a gente erra, a gente não quer que as pessoas nos perdoem, tenham paciência conosco. Eu também vou querer isso para o meu irmão. Quando Jesus diz que todos os profetas, todas as leis se contêm nesses 2 mandamentos, é exatamente por conta do resumo que ele fez. Porque quem ama seu irmão não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar a mulher do próximo. Os 3 primeiros mandamentos, eles se referem a Jesus, amar a Deus. E o restante é a sociedade. Então Jesus resume tudo nesses 2. E aí, em Lucas, Jesus fala: tratai todos os homens como querieis que eles vos tratassem.
É diferente se a gente parar para pensar, não fazer ao outro o que gostaria que não fizesse a você. Já é bom, porque a gente não vai fazer mal para o próximo se a gente seguir essa lei. Porém, é diferente de como Jesus diz, tratai, ou seja, faça ao outro. Então não basta eu não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem também. O que está à minha disposição. Eu deixar de fazer o mal já é uma conquista disso. Mas eu tenho que fazer o bem também. O que tiver ao meu alcance. Desde aí de um auxílio material até um auxílio espiritual. A questão é como que eu vou fazer essa caridade, como eu vou pôr em prática? Eu vou fazer uma doação? Eu vou fazer essa doação para desencargo de consciência? Ou porque realmente eu quero que o meu irmão tenha o melhor? Por isso que é amar o próximo como a si, porque se eu amar eu mais do que o outro, está sendo um amor egoísta, porque eu vou querer o melhor para mim, vou pensar o melhor para mim. E aí eu vou dar o resto para o meu irmão. Eu vou comer um lanche, por exemplo, eu penso em comer o melhor lanche, o mais caro. E para o meu irmão eu dou um lanchinho. É um amor egoísta. Então esse amor tem que ser igual. Então essa caridade material ela tem que ser sentida. Ela tem que sair de dentro mesmo, fazer com o melhor que a gente tem. Lembram de Jesus quando aparece a mulher que doa uma moedinha, que dá uma moedinha? Enquanto outros dão as muitas moedas, dão outros bens, Jesus fala que ela realmente deu de coração o que ela tinha. Ela que já não tem, ainda deu o que ela tinha, o pouco que ela tinha. Isso sim é a verdadeira caridade. É pensar no nosso próximo como a nós. Então, por isso que a gente para refletir e a gente pensa, nossa, mas que tarefa difícil, né? Como que a gente vai desejar esse amor para alguém que a gente não tem tanta afinidade? Vamos até pensar, às vezes, um inimigo nosso. E aí o mestre nos coloca todos os dias esse convite. Ele nos coloca todos os dias oportunidade de praticar esse amor. Nas pequenas coisas, começando dentro do nosso lar. A gente, entendendo a lei da reencarnação, muitos dos nossos inimigos do passado estão hoje morando com a gente, no trabalho da gente. E Deus, ele sabe tudo o que ele faz, ele não erra de endereço. Porque ele é a inteligência. E aí está a oportunidade de a gente aprender a amar. Porque a gente vai conhecendo essa pessoa, seus sentimentos, e aprendendo a ter essa paciência, essa tolerância. E mesmo assim é difícil. Às vezes a gente sabe que às vezes a gente não tem aquela paciência necessária. Mas pelo menos o respeito. Que o amor ele tem várias vertentes. Às vezes a gente não consegue amar no sentido de sentar, eu sempre falo para o meu marido, sentar com a pessoa e fazer trança no cabelo dela. A gente não vai conseguir fazer isso às vezes. Mas respeitar. Respeitar o livre-arbítrio dela, porque eu tenho que fazer a minha parte. Se ela não vai aceitar esse amor meu, essa minha paz, esse meu aperto de mão, o problema é dela. Deixemos para Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. Então nunca é o outro. É como eu vou me reportar diante dessa situação. Se eu receber uma ofensa, como que eu vou reagir diante dessa ofensa? Aí o mestre fala que a gente tem que ter coragem, mas a coragem é fazer o que é certo. A gente pensa em coragem, a gente pensa, eu tenho que ir lá falar umas poucas verdades para aquela pessoa, não vou ficar com isso aqui na garganta. Mas o corajoso é aquele que oferece outra face. Como que a gente vai exigir paz e amor de uma pessoa, sendo que essa pessoa não conquistou a sua própria paz e o seu próprio amor? Por isso que os espíritos nos comparam a crianças espirituais. Como que a gente vai exigir de uma criança entendimento se ela não consegue ainda entender? Ela está nessa caminhada dela ainda. Então, nós, se colocamos numa condição que a gente entende, que assim a gente espera, que a gente está todo mundo aqui refletindo sobre isso, então a gente tem que ter mais tolerância, mais paciência. Não é mesmo?
E aí Jesus, para entendermos, né, essa questão do amar a si e desejar a mesma coisa, ele conta essa parábola também, que é a parábola do credor incompassivo. O reino dos céus é comparável a um rei, que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, quem é esse rei? Esse rei é Deus, que está ali tomando contas, e também a nossa consciência, porque onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Mas, como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse. Só lembrando, gente, que Jesus falava muito em parábolas por conta de ficar fácil para as pessoas na época, porque elas se identificavam com a situação da época. E naquela época, as pessoas quando iam pagar e não tinham condições, era normal elas serem vendidas como escravos. Então, por isso que ele fala isso, vender ele e vender a família como escravos. Então, o Senhor mandou que vendessem, né, ele, suas mulheres, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Será que não é a gente mesmo ali, então? Quantas vezes a gente erra e fala, meu Deus, me perdoa. Pai, me perdoa, eu não vou fazer de novo. Não vou fazer nunca mais, Pai. Eu vou amar meu irmãozinho, eu vou ter paciência. A gente vai lá e faz de novo. Então, esse pedir ao rei é nós pedindo perdão para Deus do que a gente fez. Só que a gente tem mania de pedir perdão para Deus apontando o erro do nosso irmão. Ah, eu fiz isso porque a minha mãe queria que eu fizesse não sei o quê. Eu tomei tal atitude porque o lugar que eu estava oferecia aquela condição. A gente não aponta o dedo para a gente, para o nosso erro. A gente justifica apontando o erro do próximo. O servidor, não. Então o Senhor, tocado de compaixão, porque Deus ele nos ama. Deus ele sabe desse processo nosso. Ele sabe, como eu falei de Pedro, que a gente vai cair várias vezes. E aí a gente já lembra lá da parábola do filho pródigo, quando ele volta para os pais, o pai está com o braço aberto. Ele não vai antes até o filho, briga com o filho, fala, você está de castigo. Não, ele está lá com o braço aberto, esperando o filho se voltar. Então Deus, tomado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. E Deus perdoa, não perdoa? Ó, a gente aqui reencarnado de novo. Em suaves prestações estão pagando nossas dívidas. Esses 10.000 talentos, essas dívidas, nossa, que é de vidas. Não é só dessa vida aqui agora, é de vidas. E deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe deviam 100 dinheiros, ou seja, a gente devia 10.000 para Deus. Aí o nosso irmãozinho que acordou de manhã, desceu com a gente o elevador, não falou bom dia, a gente já fuzila ele com o olho, né? Você acha, não tem educação, não sei, né? Não é assim? Então aquela pequena dívida que o nosso irmão tem, né? Que a gente acha que tem que pagar para a gente já fica bravo. O segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Gente, vamos nos atentar a essa palavra, escutá-lo. Quantas vezes a gente só precisa escutar? A gente não para escutar a dor do nosso próximo. A gente não para escutar a dificuldade do nosso próximo. A gente quer falar, porque a gente se acha dono da razão. E aí, às vezes, esse nosso próximo, o escutar, não necessariamente é escutar ele falar mesmo, porque às vezes ele não vai colocar para fora o que ele está sentindo, mas entender aquela situação dele. Por exemplo,
Vamos pensar nós somos espíritas. E às vezes a gente briga com o irmão nosso de outra doutrina porque ele vai pôr o ponto de vista dele. Mas é o que ele acredita. É a crença que ele tem, é o que ele aprendeu. Como que a gente vai julgar uma coisa que ele acredita ainda, né? Que ele tem aquela fé naquilo? Ele vai colocar o ponto de vista dele, ele vai defender o ponto de vista dele, isso é natural. Então, se a gente parar para escutar, é analisar toda essa situação, analisar a cultura da pessoa, analisar onde a pessoa vive, as dificuldades que a pessoa passou na vida. Geralmente, uma pessoa muito amarga na vida é porque ela tem essa amargura dentro do ambiente dela também. Às vezes não se dá bem com as famílias, às vezes passou por uma situação muito difícil na sua família, e cada um se dá com as dificuldades de um jeito. E às vezes a pessoa ela coloca isso daí para fora dessa maneira, sendo amarga com os outros. E aí ela é amarga com a gente numa situação e a gente acha que ela é a pior pessoa do mundo. A gente não para analisar essa situação, não para conhecer a pessoa, para ouvir a sua história. Quantas vezes a gente trabalha com pessoas e às vezes a gente se depara com uma pessoa que vem conversar com a gente, tirar uma informação, e a pessoa às vezes é ríspida ou é inconveniente. E aí lá pra frente, a gente um dia conversando com a pessoa, a gente descobre uma situação da vida daquela pessoa, a gente fala, nossa, por isso que a pessoa tá assim. Como que a pessoa consegue ter paz nessa condição, desse jeito? Então é isso que nos falta escutar. E é o que esse homem não faz, ele não escuta seu companheiro. Ele só quer que o companheiro seja, vamos falar, bom para ele, porque ele está pensando nele. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecia. Esses servidores, quem são? A gente não falou que Deus está em tudo? Deus, ele está em tudo. Então Deus vê tudo o que acontece. Às vezes a gente pensa, fala, a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não é. Os servidores de Deus, e Deus está em todos os lugares. O que nos falta é confiar em Deus. Porque às vezes não é no momento que a gente quer, vai ser no momento que Deus quer, que Deus prepara. Então Deus vai saber de tudo. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse, mau servo, eu lhe havia perdoado tudo o que me devias porque me pedistes. Não estava desde então no dever de também ter perdoado teu companheiro? Como eu tivera de ti, e o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que lhe tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. E aí Jesus ele se refere aos verdugos no final, que pode ser a nossa própria consciência, quando a gente desperta do erro nosso, do que a gente acabou de fazer, no momento às vezes de ira, no momento às vezes de raiva, a gente perde a cabeça, perde a estribeira e toma uma atitude precipitada. E também pode ser as nossas expiações. Aí a gente vem expiar aquela falta que a gente teve perante as leis de Deus. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, eu achei muito interessante como ela, no capítulo 200, o que ela fala de a gente sentir esse amor de Deus. Agradece a Deus a tua existência. Louva-o através de uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos os teus irmãos e humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz, na tua condição de filho bem-amado. Então você ama a Deus? Amo. Cuida do ambiente. Você ama a Deus? Amo. Cuida do seu trabalho.
cuida do seu corpo, cuida da sua família. Isso é amar a Deus, é respeitar as suas leis. Deus, Ele quer que a gente respeite as leis, a gente tenha um bom caráter, retidão nas nossas ações. Isso é amar a Deus. E quando a gente se desvia dessas situações, a gente está negando o seu amor e negando ser amado. Por isso, nesse capítulo também, eles falam, Jesus conta a parábola, tem o item, dai a César o que é de César. Porque, mais uma vez, os fariseus tentando pegar Jesus na curva, eles questionam, Jesus, devemos pagar os tributos? E aí Jesus, já como a gente sabe, muito inteligente, pede que eles peguem uma moeda e falam de quem é esse rosto na moeda. E eles falam de César. Porque os fariseus, se Jesus falasse que era para pagar os impostos, eles iam colocar Jesus contra os judeus. Que Jesus estava contra o povo. E se Jesus falasse, e se eles falassem que não deviam pagar, então quer dizer que Jesus estava sonegando, querendo passar a perna em César. Olha como eles eram ardilosos. E aí Jesus pergunta, de quem é esse rosto que está na moeda? E eles falam de César. E aí Jesus fala, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então Mateus, ele ainda diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Por quê? Porque a dívida com Deus que a gente tem é a nossa moral, não é a nossa dívida material. Se a gente às vezes está numa situação difícil, complicada, é porque a gente é muito imediatista, a gente pensa nessa vida. Mas Deus, Ele sabe de tudo. E Deus, sabendo de tudo e respeitando, e Jesus, respeitando as leis de Deus, Ele sabia que as pessoas deviam pagar os impostos naquela ocasião. Porque era a lei do momento. Só que a gente às vezes não tinha fé. Muitas pessoas não tinham fé por conta da situação difícil. E a gente é assim. A gente fala, nossa, a gente não é injusto. E realmente, a gente sabe que é tudo muito caro, né? É complicado essa parte hoje, né? Financeira. Sempre foi, desde aquela época. Só que a gente tem que ter fé em Deus. É assim que a gente testa a nossa fé, a nossa confiança. É fazer a nossa parte da melhor maneira que a gente pode fazer, porque tem coisas que ainda não estão no nosso alcance. E tudo tem um propósito. Deus, Ele não erra em nada. Então a nossa dívida é com Deus. Então primeiro a gente vai se voltar a Ele, a entregar o nosso melhor da maneira que a gente pode fazer e deixar que Deus haja, que Deus faça o que Ele tem que fazer. E aí os dois últimos itens do capítulo falam sobre a caridade para os criminosos e se a gente deve expor a vida por um malfeitor. Aí eu lembrei daquela música de Zaqueu, quando fala, mexe com as minhas estruturas. Se a gente não compreender Deus e Jesus, não vai mexer a nossa estrutura. Então a nossa estrutura precisa se abalar para que a gente se modifique. A casa às vezes precisa cair para que as coisas mudem. E a gente pensa, nossa, mas é difícil perdoar um criminoso. É difícil perdoar alguém que tirou a vida de outro irmão. Por isso que eu comentei antes, que o amor tem várias vertentes. A gente não vai conseguindo fazer trança na cabeça de um criminoso, mas a gente começa orando. A gente não precisa estar do lado. A gente emana esse amor, a gente vibra esse amor pela nossa oração. A gente pensa na guerra que está acontecendo. O que adianta a gente ficar pensando na guerra e ficar, ai, que pena, que dó, as pessoas ali estão morrendo, as pessoas... Não adianta, a gente só vai vibrar medo, vibrar esse sentimento de tristeza. A gente tem que pedir, Senhor, coloca teus anjos lá, coloca teus servos lá, apazigua o coração daquelas pessoas, daqueles pais que perderam seus filhos, os filhos que perderam seus pais, o envolve com teu amor, com a tua presença. A gente vai ajudar dessa maneira. Chico não falava que a oração arromba as portas do céu?
Imagine se todo mundo vibrasse amor. Senhor, toca no coração desses governantes, desses presidentes, apazigua a situação. É isso que a gente tem que fazer. Toca no coração daquele irmão que tirou a vida do outro. Porque se eu estou sofrendo com esse sentimento de perda, de luto, imagina quanto esse meu irmão vai sofrer quando ele despertar. Ou se ele já não está sofrendo, porque a gente sabe sobre o processo de subjugação, que o processo obsessivo de subjugação, a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, mas ela não tem controle sobre o seu corpo. E às vezes ela tira a vida de outro sem ela querer. Por isso que a gente vê várias ocasiões que a pessoa tira a vida, vamos supor, da esposa, dos filhos, depois em seguida às vezes ela se mata. Será que ela não despertou? Tem obras que falam que depois que o espírito tira a vida, ele afasta, o obsessor afasta para ele sentir aquela culpa, aquele remorso, e aí naquele momento ele tira a sua vida também. Então se a gente está sofrendo com essa perda, imagine esse irmão. Então, Senhor, se eu sofro, cuida desse meu irmão. Isso é a gente orar por um criminoso, às vezes, igual fala. E quando fala assim, a gente deve se expor à vida por um malfeitor, os espíritos não fazem, faça sempre o bem. Faça, porque às vezes um gesto seu de amor, um gesto seu de compaixão modifica a vida daquela pessoa. Você salva uma vida. E aí eu me lembrei de um caso, enquanto eu estava estudando esse trecho, eu lembrei, acho que alguns devem ter visto já, o caso do assassino de Green River. Não sei se alguém já ouviu. Ele foi um assassino em série nos Estados Unidos. Ele tirou a vida de mais de 70 mulheres. Foi, se não me engano, acho que o segundo maior assassino. E em seu julgamento, ele, mesmo tendo confessado alguns crimes, ele ainda foi julgado por 49. Porque ele ia para a prisão perpétua ou a pena de morte. Então, para ele não ir a pena de morte, ele confessou algum dos seus crimes. E nesse momento de julgamento, os parentes daquelas meninas iam lá e acusavam ele que você vai para o inferno, que Deus acabe com a sua vida, você não merece, você é um monstro. E ele, um psicopata, com um semblante intacto, frio. E assim vai o julgamento. Chega um momento que vai o pai de uma das suas vítimas lá. E na hora que esse homem chega, ele fala: todas as pessoas que estão aqui estão com raiva de você. Querem a sua morte, desejam o mal. Aí ele diz: mas se você me colocou numa situação difícil. Porque eu tenho que fazer aquilo que eu acredito. E é o que Deus espera que eu faça, que é te perdoar. Ele fala: eu perdoo você. Na hora, esse homem, gente, que sem semblante intacto, ele começa a chorar. Se vocês depois verem o caso dele, ele começa a chorar. Por isso que a gente vê como que o amor, ele toca, como o amor, ele constrange a gente. E é isso que Jesus fazia. Jesus não tinha distinção de um criminoso e de um dos apóstolos, por exemplo. O amor de Deus para a gente é igual. O amor de Deus para mim é igual para cada um de vocês, é igual para Chico, é igual para Jesus. A diferença é como a gente recebe esse amor. Como eu recebo esse amor, como eu sinto Deus, como eu vejo Deus em todas as coisas, enquanto tem irmãos que ainda não sentem, não vê Deus em todas as coisas. Essa é a diferença. Essa é a nossa conquista da fé. Então o semblante daquele homem, na hora, com certeza ele não vai virar um anjo do dia para a noite, mas às vezes foi um início de um despertar. Não que ele não vai cair de novo, mas às vezes é um início de despertar. Kardec nos conta nas revistas espíritas, durante os seus estudos, espíritos que ele evoca, espíritos brutos ali, ignorantes ainda. Ele começa a conversar com esse espírito, Kardec fazia as orações, depois no final ele pedia para aquele espírito, e ao decorrer do processo, ele percebia que aquele espírito ia se apaziguando. E várias vezes no final eles falam: nunca ninguém orou por mim. Olha o poder da oração, como a gente modifica as pessoas pela oração, por essa intimidade com Deus.
E aí, para a gente ir para o final, eu acho que a história de Joana de Cusa, que conta em Boa Nova, eu acho que ela reflete bem esse amar ao próximo como assim. Que Joana, ela no momento que ela estava para ser queimada, ela estava com o seu filho preso junto na fogueira, e o seu filho pedia para que ela negasse Jesus. Ela abjura, mãe. Abjura por mim que sou teu filho. Imagine aquele sentimento de mãe, vendo o filho ali pronto para ser queimado junto dela, e ela tendo que entregar seu filho também, não era só ela, era entregar o seu filho. Imagine o sentimento dessa mulher. E aí Joana, em silêncio, ela se recorda de Maria, que vendo o seu filho na cruz, ela confiou em Deus. Imagine a dor de Maria. Aí ela se lembrou de Maria, em silêncio, chorando, confiando em Deus. E aí ela se lembra de uma das tardes que ela conversa com o mestre, e o mestre fala para ela, Joana, vai e ser fiel. E aí ela olha para o seu filho, que está ali pedindo para abjurar, e ela fala, cala-te e confia em Deus. E aí nesse momento ela sente o fogo, né, começar a subir. E aí um dos soldados chega para ela e fala, Joana, este Cristo o seu Cristo ensinou-te apenas a morrer? E ela fala, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Que exemplo, né? Claro que a gente está longe disso ainda. Bem longe, né? Mas é para a gente lembrar dessas histórias, dessas pessoas, para a gente se inspirar. Porque a gente vai conquistar um dia isso ainda, a gente vai conquistar igual Jesus. A gente sabe que a gente está na lei do progresso, que a gente começa amando a matéria, a gente tem instinto. Aí depois temos as sensações e depois temos os sentimentos. Às vezes tem gente que ama mais, por exemplo, um animal, a casa, do que uma pessoa. Mas isso está no processo. É o processo do amor. Ela está se preparando, às vezes, cuidando muito bem do animal para depois cuidar de um filho numa outra vida. Só que a gente está lá na fase de instinto ainda, que é esse amor orgulhoso. Então vamos ter paciência. Vamos sentindo Deus. Vamos vendo Deus nas situações para que a gente possa praticar esse progresso do amor. E aí, para finalizar essa frase, que eu acho que também cabe bem, que a gente fala de amar o próximo, se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior do que a dele. Vamos ter empatia. Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Vamos começar com disciplina. Não é fácil fazer o bem, principalmente para aquelas pessoas que a gente não combina, não é fácil. Mas vamos ter disciplina. Porque tendo disciplina, tendo essa conduta no bem, na retidão, uma hora vai virar espontâneo dentro de nós, igual a Emmanuel fala. E quando tiver espontâneo, quer dizer que o nosso coração já está trabalhado na caridade, no amor. Então vamos começar com disciplina, tendo essa pequena disciplina, que é o grãozinho de mostarda, e depois a gente vai conseguir grandes coisas. Porque se a gente ainda está aqui, e a gente ainda não entende esse processo, a gente não entendeu o que é ser espírita de verdade. E principalmente o que é ser cristão de verdade, porque vai além de religião. Então Uhum. Então, estou fazendo um apelo aqui. As pessoas botam da doação. Porque é uma caridade também. Exatamente. Eu não lembro se foi, acho que foi o Rossandro também, que ele fala, se eu não me engano, em vez das pessoas, por exemplo, entrar na faculdade e fazer um churrasco, por que eles não se propõem a doar sangue? É caridade. Falta caridade. Uhum.
por esse motivo da falta de E vários motivos, né? Não só nesse sentido, mas vários motivos, que é a falta de empatia, é a falta de pensar no próximo. Porque se fosse a gente na situação, a gente faria de tudo se fosse um ente nosso, um ente querido. Não é verdade? Então é isso que falta essa empatia. Então a gente tem que despertar isso em nós e ajudar nosso próximo também a despertar. Plantar essas sementes. Plantar as sementes do amor é o que Jesus quer. Por isso que Jesus, ele falava, mas ele fazia. Ele dava exemplo nas suas ações. O mestre era conciso. Ele falava pouco, se a gente for ver, mas ele agia mais. Então não adianta a gente ser igual aos fariseus, ter nas palavras, vamos fazer doação, fazer a caridade, e na prática a gente não fazer isso. Porque a gente não está colocando o amor de Deus à prova. Não é? Então se a gente não sente a dor do nosso irmão, não sente esse luto junto, essa perca, Chico, quantas vezes ele recebia as mãezinhas e ele simplesmente abraçava e chorava. Junto. Sem falar nada. Porque ele escutava. Ele sentia aquela dor junto. É isso que falta da gente. Colocar a pessoa no ombro. Colocar a dor dela como nossa. Então vamos despertar para isso e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor também. Então que a gente possa sair daqui com esse sentimento de amor, esse sentimento de caridade tocado no nosso coração. Que Jesus nos abençoe.